Podemos assentar, né? Claro. Bora? Tá. Deu certinho? Isso. Lia. Aí. Pode arredar, tinha uma sobra. Aqui mais um microfone. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos chegando, né, ao final desse dia tão produtivo. Né? Acabamos de ter o privilégio de escutar as nobres doutoras. Né? Brilhante tema, né? Brilhante explanação, parabéns para doutoras. Tá? Cumprimento também aos meus colegas aqui, debatedores, e tenho certeza que esse último painel ele vem de encontro com tudo aquilo que nós falamos, principalmente no tema que me foi sugerido quanto à questão da vulnerabilidade e também passando pela questão da juventude. Tudo isso que foi dito durante todo esse dia, tudo isso que foi debatido, eu penso que o pontapé inicial, todos falaram e voltamos a repetir: educação, inclusão disso na escola. A gente só vai conseguir quebrar o ciclo quando essas novas gerações agora tiverem esse entendimento de que isso não cabe mais, que isso não pode mais, que mulher não é objeto, que homem tem que respeitar a mulher. Né? Então, a partir do momento que a gente conseguir realmente atingir, né, a escola, principalmente ali no início, né, nós teremos e colheremos frutos. E volto a dizer e volto a enfatizar, não podemos esquecer nunca desses filhos, né, da violência doméstica, que muitas das vezes, doutor, o senhor disse que, não tenho certeza que o senhor deve ter acompanhado, né, foi o exemplo que eu trouxe aqui, que muitas das vezes, né, a mulher ela é acolhida, o agressor, né, ele é preso, né, e paga ali por aquilo, mas acaba que lançamos aí na sociedade esses filhos aí, né, órfãos de pai e de mãe, que crescem ali presenciando essas violências no dia a dia, e o que ele tem para fazer é replicar aquilo. Né? E muitas das vezes realmente o Estado não estende a mão ali para esse jovem, aí depois é muito mais fácil a gente ir lá e punir, né, internar, do que de repente a gente vir, né, e tratar todo aquele contexto ali familiar que esse jovem, né, está passando. Tá? Então, como parafraseando aqui o doutor Pedro, é a bola que eu quero levantar aqui para esses excelentes debatedores. Doutor Renato, se quiser iniciar. Boa tarde a todas as pessoas presentes, parabenizar a Câmara aqui pelo evento. Eu estava vindo para cá agora, saí da promotoria, estava vindo para cá e eu abri o Instagram e eu vi a fala justamente do Dr. Euler, falando do exemplo dele e da mãe dele, do ciclo de violência dentro da casa dele. Então, assim, é a realidade, gente, é isso. E voltando propriamente dito aqui para o tema, doutor Euler, eu estou aqui em Itabira há uns bons anos e eu não sou promotor específico da violência doméstica, né? Não atuei nessa área, mas o que eu vejo, quando a gente fala de violência, a gente fala também de violência contra a criança e contra adolescente, e é violência contra as meninas, que são criança e adolescente. Então, eu vejo aqui pessoas do CREAS, vejo pessoas da rede socioassistencial, pessoas da saúde, pessoas que sabem na linha do meu raciocínio que eu vou tomar agora. Eu acredito em duas formas de abordagem do tema: prevenção e repressão. Tá, então, eu acho que a gente tem que atuar para prevenir. Então, a fala do doutor foi muito feliz quando o senhor falou do trabalho educacional. Devemos fazê-lo e devemos fazê-lo de modo contínuo, em todas as esferas. Tá? A repressão ela deve existir e com firmeza. Ao contrário do que alguns imaginam, eu acredito muito na efetividade da Lei Maria da Penha. Ela vem sendo alterada, aperfeiçoada, e eu acredito na sua efetividade. Não são os casos de frustração que a gente deve se apegar. A gente deve aprender com os casos que não deram certo para aperfeiçoar a legislação. Mas eu acredito muito na legislação. Eu creio que ela salva vidas, porque a gente contabiliza muito os casos que deram errado, né? As medidas protetivas que não foram deferidas, as mulheres que foram mortas,
São dados muito relevantes, muito importantes. Mas e aqueles casos de medidas protetivas que foram deferidas e das vítimas que foram salvas? Que não foram mortas? A gente tem o costume só de olhar o lado ruim. Então, eu acredito muito na lei, eu acho que a lei é muito boa. E ela serve muito para proteger a mulher vítima de violência doméstica. Assim como a gente tem, se vocês me permitem, puxando a seara aqui para a infância e juventude, a Lei Henri Borel, né, que protege as meninas vítimas de violência dentro do ambiente familiar e num contexto de gênero também, né? Eu acredito muito nessa abordagem, só que sem as instituições terem estrutura para trabalhar, não adianta. Então, você precisa ter, para ser efetivo esse trabalho, as escolas precisam ter estrutura para poder trabalhar a prevenção, a educação. São quantos temas que a gente joga para a escola? A violência doméstica, isso, tudo é na escola. E realmente, tudo tem que ser na escola. Só que a escola, então, tem que ter um olhar e uma atenção especial para ela conseguir fazer isso. Não adianta a gente querer atribuir tarefas, e hoje em dia o que está acontecendo é isso, todo mundo com muita atribuição e sem estrutura. A lei, ela está aí, a lei é boa, o que a gente precisa é cumprir a lei. Só que para cumprir a lei, todos nós precisamos de infraestrutura. E de infraestrutura física e humana. Tá? Então, para a gente diminuir a violência dentro dos lares, a gente precisa acabar com déficit de vaga em creche, que isso aí com certeza vai diminuir. Para a gente poder trabalhar a violência contra as meninas, a gente precisa ajudar os pais e as mães a lidarem com os problemas da adolescência. A Câmara já esteve aqui em várias reuniões de rede socioassistencial que a gente faz, e a gente vem cobrando o município direto um projeto como Escola de Paz, para promoção, proteção das famílias, para ensinar as famílias que trabalham em situação de vulnerabilidade, que têm que sair para buscar o pão de cada dia, para ensinar essas famílias como que elas lidam com a menina que está com 12 anos, que está em situação vulnerável, aos traficantes, àquelas pessoas que assediam ela sexualmente, como que esse pai e essa mãe, que tem carência educacional, que passaram por situações de violência também, como que eles vão saber contornar hoje, por exemplo, a violência virtual? Se eles muitas vezes não conseguem nem acessar o mesmo ambiente virtual e falar na mesma língua do seu filho. Então, nós temos essa política aqui em Itabira hoje, e aí eu respondo o Marquinhos, que estava aqui perguntando, o que você acha efetivamente? Eu acho isso, Marquinhos. Vamos zerar a vaga em creche, vamos construir uma escola de paz, vamos estruturar melhor o CREAS, vamos estruturar melhor os CRAS. A resposta para a sua pergunta, eu estou te dando elas. É isso. Então, eu acho que com isso, a gente vai trabalhar a prevenção e nós vamos conseguir tratar e abordar melhor esses casos de violência intrafamiliar e de violência de gênero e de violência social, que a gente tem principalmente contra as meninas e meninas negras e das classes mais vulneráveis. Eu trouxe alguns dados, eu não vou ficar falando isso aqui, porque todo mundo sabe que a violência acontece mais dentro de casa, contra meninas negras e da mesma forma na escola, no ambiente social. Então, eu acredito muito, doutor Euler, e demais presentes, nessa necessidade de melhoria da infraestrutura física e de recursos humanos das instituições. Se as instituições forem capengas, prevenção e repressão não funcionam. Então, não adianta a gente falar para as escolas trabalharem esse lado, se as escolas não têm infraestrutura. Hoje a gente tem uma lei, 13.915, se eu não me engano, que ela prevê que as escolas têm que contar com assistentes sociais e psicólogos para poder auxiliar na abordagem de temas para melhorar o processo educacional. Hoje as escolas vivenciam muita violência. E a violência nas escolas é o que vocês estavam comentando aqui. Os meninos levam para a escola aquilo que vivencia dentro de casa e no bairro que ele mora. Nós tivemos o caso aqui, um procedimento que eu instaurei, a gente fez várias reuniões com a direção da escola, com o CRAS, com o CREAS, com saúde,
com o diretor da escola, Superintendência Regional de Ensino de Nova Era, e a gente sentava e como que nós vamos resolver isso? Não existe uma solução mágica. Não existe, igual as doutoras falaram aqui, a doutora Rafaela falou, estava chegando, não existe solução simples para problema complexo. Então, a gente sentava, por que que as meninas daquela escola estão se automutilando? Por quê? Né? Por que que as adolescentes daquela escola estão brigando com adolescentes de outra escola? Quando você vai aprofundar, e você vai, aí quando senta a rede toda para conversar, que você vai entender. É um problema estrutural na escola, são rivalidades entre bairros que levaram aquelas meninas a agir e se comportar daquela forma. Só que para isso a gente precisa de quê? De tempo e de estrutura, para conhecer os problemas e apresentar soluções. Né? Então, o problema é complexo, eu acho que a gente tem evoluído muito. Eu gosto de dar o exemplo do cigarro. Quando eu era criança, não tinha uma propaganda, não tinha criança, não, adolescente. Quando eu era criança, não tinha nem televisão lá em casa. Quando eu era adolescente, eu via propaganda de cigarro, as novelas todas tinham propaganda de cigarro, a Fórmula 1, que eu sou fã do Ayrton Senna, propaganda de cigarro, Marlboro, aquele negócio todo lá. Olha para vocês verem quantos anos se passaram para a gente conseguir trazer uma educação de que não faz bem para a saúde, e mesmo assim o consumo ainda está aí, na nossa frente. Mas olha quantos anos a gente demorou para levar essa conscientização de que aquilo não faz bem. Então aí vocês pensem numa situação que é muito mais grave, muito mais complexa, que é a da violência. E a violência, ela está institucionalizada, e ela está, foi o que o senhor colocou, ela está naturalizada, que é o que é mais grave. Eu fiz uma audiência essa semana, obviamente eu não vou falar os dados, não vou falar quem que é, mas de uma menina de 12 anos de idade, que ela entendia que ela poderia manter relacionamento sexual que não era estupro. Com um menino de 17 anos, acho que até completou, não, 17 ainda, que tinha uma ascendência psicológica sobre ela, um controle sobre a própria mãe e o pai dessa adolescente, e essa adolescente completamente envolvida num ciclo de violência. Então, assim, eu pedi a apreensão dele na própria audiência e a juíza decretou. Tivemos um outro caso na última semana. Quando a gente fala de efetividade da lei, a lei existe, ela é efetiva, mas tem casos que não cumpre. O menino estava descumprindo a medida protetiva, ele saiu apreendido da audiência. Então, a gente precisa muito. A gente precisa de prevenir, mas a gente precisa das instituições fortes para poder reprimir. Então, aqui em Itabira hoje, se eu fosse perguntar o que a gente precisa hoje, precisaríamos de uma vara especializada, eu acho muito difícil, não depende só da gente, os vereadores podem ajudar nisso politicamente. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem, as doutoras estão aí, hoje a gente tem uma vara da infância que funciona junto com uma vara criminal, certo? Nós temos uma vara da violência doméstica que não é só a vara da violência doméstica. Ela pode estar um pouco aliviada momentaneamente porque a gente está sem presídio, mas ela é uma vara criminal. Nós temos aqui a DEAN hoje, mas a DEAN não tem a estrutura adequada, o número de servidores adequados para funcionar. A Polícia Militar, você sabe qual que é o déficit de membros aqui hoje para atuar? Então, é um quantitativo, da última conversa que a gente teve, estava atuando com um percentual de 40% do que poderia, do que deveria. Então, assim, de 100%, então déficit de 60%, e por aí vai. Então, assim, eu acredito nisso. A gente atacar o problema da creche, para a criança não ficar sozinha em casa e não ficar vulnerável. A gente construir essa política da escola de pais, que a gente vem amadurecendo isso dentro da rede, para esses pais e essas mães saberem lidar com essas meninas. A gente olhar mais a estrutura do CRAS e do CREAS, a gente tem que parar de conversar mais com os servidores, com os coordenadores das áreas, entender, dar eles mais autonomia, né, para a gente ter uma infraestrutura local mais adequada e mais efetiva para funcionar. Tudo isso aliado a esse tipo de evento e a essa formação, né, constante para levar isso à população e à comunidade. E a gente tem que parar também de trabalhar esses temas só no âmbito do poder público, gente.
Nós temos que levar para as iniciativas privadas. Eu sempre gosto de falar isso nos eventos que eu participo. Nós temos que chamar a CITA, CDL e temos que levar as empresas para as discussões. As empresas têm responsabilidade social com as causas. As empresas não estão aqui só para lucrar, ou só para quebrar, ou para comercializar. As empresas têm responsabilidade social com as causas e elas devem ser chamadas para discutir esses eventos. Porque são nessas empresas que estão os pais de família, as mães de família. É lá que muitas vezes a violência aflora. Então a gente precisa trazer isso. Não vou falar demais, o promotor já fala demais, eu acho que eu já falei demais, eu vou passar a palavra aqui. Eu queria ouvir, talvez, aqui alguma das participantes sobre essa questão da naturalização da violência. Né? Porque, para mim, esse é o grande desafio. É a naturalização, a gente entender como normal e criticar muitas vezes a vítima e não o agressor. Eu não sei se vocês já debateram isso aqui durante o dia, mas isso, para mim, é um grande desafio hoje que a gente tem, doutor. Boa tarde a todos de novo, né, novamente. Esse seminário está sendo, para mim, de grande aprendizagem. A gente, né, ouvir o seu discurso, você falar de questões que precisa melhorar na cidade. A gente acha que está bom, né? A gente acha que está sendo feito o papel, mas quando a gente para ouvir, para conversar, a gente vê que tem muito ainda a fazer e que a cidade precisa avançar ainda mais para reduzir esse número aí de violência contra a mulher. Essa é uma causa que eu não gosto nem de tocar muito, porque eu já sofri dentro da minha casa com meu pai, vendo ele agredindo minha mãe. E com 12 anos de idade, eu enfrentei ele e eu quase fui à morte por isso. Então, é um relato pesado, porque a gente vê que minha mãe, na época, ela não tinha solução, não tinha como sair daquilo ali, né? E queria sair, mas não tinha como. Então, a gente sabe qual que é a dificuldade que a mulher enfrenta hoje e a gente precisa fazer políticas públicas voltadas para isso, a gente precisa trabalhar, endurecer as leis para isso, porque aí, mesmo o homem passando pela Maria da Penha hoje, ainda não é o suficiente, doutor Renato, porque ainda ele consegue ter contato com a vítima, ele ainda consegue deixar a vítima vulnerável, ele ainda consegue ameaçar a vítima. Então, a gente precisa trabalhar junto a isso para que isso cesse, né? Mas isso só vai cessar se a gente começar a fazer políticas públicas no local certo, começar nas escolas, nas igrejas, em todos os locais, e mostrar isso, expor isso. Não a gente chegar aqui e só trabalhar no mês de agosto. A gente precisa trabalhar isso aí durante todos os anos, os meses, né, do ano, para que fique mais forte, né, esse combate, porque a gente só vai conseguir combater a violência quando a gente trabalhar mais firme nisso aí, quando a gente realmente entender aí que o problema ele é muito mais fundo do que a gente imagina. Então, passei isso dentro da minha própria casa, então a gente fala com propriedade. Então, eu saí daqui com a bagagem ainda mais cheia, sabendo o que a gente precisa fazer, e pode ter certeza que eu conto com os senhores aqui, com as senhoras também, para estar dando dicas para a gente, porque a gente pode fazer aqui no Legislativo para agregar ainda mais na vida dessas mulheres, ainda mais na vida das pessoas que sofrem violência. Eu que represento comunidades carentes e que a gente vê todos os dias no relato. Eu já tive dia que eu recebi meia-noite na minha casa uma mãe de um ex-funcionário meu com a cara toda quebrada. Então, a gente leva a polícia, mas ela não quer fazer a ocorrência. Então, a gente sabe que ela não tem uma casa, ela não tem um apoio da família, ela não tem quem vai ali segurar na mão dela. Então, ela volta para aquela mesma casa depois de 2, 3 dias. Então, a gente sabe que ainda é pesado e ainda as mulheres, infelizmente, por não ter esse apoio, que é o que a gente falou aqui mais cedo, que precisa de uma empresa acolher essa mulher, precisa da gente fazer outros meios para que essa mulher ela consiga sair desse relacionamento abusivo. Então, a gente pode contar comigo para a gente sempre estar aí fazendo políticas públicas para essas mulheres. Obrigada. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, essa grande oportunidade. Quando a Ana me convidou para essa mesa, eu falei assim, meu Deus, né, em que eu posso contribuir com essa mesa? E aí eu vi que o doutor Renato estava, né, eu pensei assim, olha, gente,
É muito bom a gente ter o senhor aqui, sabe, doutor Renato? Quando eles falaram nessa questão da escuta especializada, quando nós começamos nosso trabalho nas questões das casalares, né, com a liberdade assistida, que tudo foi um processo de construção e foi construído junto com o senhor. Nós tivemos formação, né, para a gente estar atuando, tanto com nossos meninos, mas principalmente as meninas, né, que os nossos maiores desafios eram com as meninas. Os meninos, às vezes, a gente conseguia, sabe, conversar, mas as meninas sempre elas disputavam com a gente quando a gente estava lá na Casalar. Mas tive essa experiência e de lá nós fomos para o espaço dos conselhos, que é isso que eu quero trazer, sabe, essa experiência, que é a política pública, ela só é construída com a população, com a participação nossa. Não adianta o doutor Renato falar, não vai adiantar a Jordana, a Janaína fala muito bem, o doutor Euler, mas se nós, enquanto sociedade, a gente não assumir esse papel de ocupar os espaços da construção da política pública, porque é lá que vai ser discutido o atendimento para essa menina, é lá que vai ser discutido o atendimento para essa mãe. E nós temos um conselho da mulher que nós temos muita dificuldade desse conselho funcionar. Tivemos agora a conferência da mulher, e foi um calvário para fazer, mas nós conseguimos fazer. Mas, se nós não ocuparmos esses espaços, que dos conselhos, mas alinhar também, senhora vereadora, com a Comissão da Mulher. Se a gente não fizer uma discussão séria dessa política, nós não vamos conseguir. Quando a gente fala na cultura do respeito, tem mulher, nós tivemos agora a primeira abertura do Agosto Lilás, lá na Casa Cidadania, então uma mulher falou assim, mas para que ela anda com o buço de fora, com a mão de bunda de fora? Ela quer ser estrupada. Não, é nossa companheira. Nós precisamos também, quando fala cultura do respeito, é nós nos respeitarmos enquanto mulher. Respeitar as pessoas. Quando fala na cultura, é respeitar as diferenças. Porque quando nós não respeitamos as diferenças, nós também, enquanto mulher, nós não vamos ser respeitadas. E aí, quando nós ficamos sabendo que até e eu vendo esses relatos, vendo o desafio que foi a conferência, conversando com o Conselho da Mulher, nós fizemos um bochicho com a Nilda, uma pena que ela não está aqui, nós vamos fazer, estamos conversando com o doutor Pedro, doutor Renato, a gente trazer o doutor Pedro para cá, doutor Diogo, doutor João, a patrulha, né, da Maria da Pena, que mudou o nome, não é isso? E nós vamos fazer até o final desse mês, se possível, já conversei com a Nádia, a gente fazer que na Câmara vai chamar os servidores da Itaúba, servidor do SAI, servidores públicos, e ter uma conversa. E nós vamos fazer, e nós estamos nesse movimento. E o papel nosso é fazer esse movimento. A Maria Nicolau trouxe toda a simplicidade, eu também trago a minha, aliada a vocês que são técnicos, para a gente realmente combater esse mal da violência e da falta de respeito com nós mulheres. Boa tarde, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a Escola do Legislativo, agradecer o convite. Eu sou servidora da Secretaria de Saúde há quase 23 anos, e é através do convênio da Prefeitura com o TJ que a gente instituiu o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência. E aí, apesar dos meus adolescentes que eu acompanho nos vários lugares que eu trabalho me chamarem de Július, porque eu trabalho num milhão de lugares, né? É desse lugar que eu quero falar aqui um pouco hoje. O convite, o que está lá, é Juventude, Gênero e Cultura de Paz, né? E gênero é um assunto que eu amo falar sobre ele. Às vezes a gente acha que gênero é igual a sexo, é só eu trocar a palavra sexo por gênero e está tudo certo. Não é, né, gente?
Quando eu falo de gênero, eu estou falando de relações de poder. Eu estou falando que nessa sociedade hoje, mulheres e homens têm determinados papéis, e nesses papéis que são designados para eles, tem uma relação de poder ali que dá uma submissão, ou que dá uma opressão, ou que valida a desigualdade. Então, a gente precisa pensar assim, diferença existe. Todos somos diferentes, graças a Deus. A gente é cheio de potência, é cheio de coisa boa, a gente é diferente. Agora, quando essa diferença sustenta a desigualdade, aí é que a gente tem um problema, né? Quando, por ser mulher ou por ser menina, é validada determinada situação de submissão, de opressão ou de violência, aí a gente tem um problema, né? A gente já teve vários trabalhos com juventudes na cidade. Estou vendo Cláudia ali, estou vendo tanta carinha ótima, que a gente é militante da área há tanto tempo, né? Hoje, gente, eu adoro balançar a bandeira. Itabira tem uma comissão de enfrentamento à violência desde 2003, a gente está antes da Maria da Penha nesse enfrentamento. E é por isso que a gente tem tanto resultado legal, por isso que essa comissão batalhou, brigou tanto e instituiu o CREAS, né? Junto com a Secretaria de Assistência, e que depois conseguiu instituir o CREAM, e que a gente conseguiu construir esse grupo sempre num relacionamento muito positivo com o MP, com a Justiça, com a Polícia Militar e com todos esses parceiros. Quando a gente fala de gênero e diferença na juventude, uma coisa que me incomoda profundamente, o doutor Renato está falando de naturalização, é ver a perpetuação mesmo, né? E aí eu sou obrigada a pensar no exemplo, claro, se eu tenho como modelo primário pai e mãe, e se eu tenho dentro de casa um modelo de violência como norma, é claro que se eu não tiver outras formas de educação, eu vou perpetuar aquilo, né? Então, por isso é tão importante a gente ter outros espaços de vivenciar outras experiências, outras possibilidades. Por isso que o esporte é tão salvador, por isso que os grupos alternativos de música, de arte, de alegria são tão transformadores, que aí eu consigo uma série de outras experiências que salvam daquela predestinação, digamos assim, né? E aí, claro, concordo totalmente, educação com repressão. Porque se eu tenho só educação, mas a pessoa que violenta continua a violentar, eu estou ensinando para esse jovem, para essa criança, que a violência vale a pena, né? Que o errado vale a pena, que não acontece nada, né? Hoje eu ouvi, no meu grupo de homens, que daqui a pouco eu falo para vocês, meu não, gente, eu sou taurina possessiva, né? No nosso grupo de homens, eu ouvi hoje um rapaz falando assim comigo, eu aprendi que ser brabo é que me fazia ser respeitado. Eu acredito que essa é a vivência de muita gente, especialmente em situação de vulnerabilidade. E aí, nos grupos reflexivos, a gente acaba discutindo e repensando o que é ser homem, o que é ser brabo, o que é ser respeitado, o que é respeito e o que é medo. Porque, às vezes, na comunidade onde esse senhor está, e é uma comunidade muito tenebrosa aqui de Itabira, ele precisa ser brabo mesmo, para sobreviver, né? Mas as crianças, ele tem uma filhinha de 6 anos, eu falei com ele, mas e sua filha? Você é o modelo primário dela. Você quer que o companheiro dela, se ela tiver um companheiro e quiser ter, seja semelhante ao senhor? Ele parou e ficou olhando para mim assim, né? Porque a gente não percebe, né, esses modelos que estão sendo perpassados aí. Claro que a gente tem mortes violentas na juventude, a gente vai ter homens, né, meninos morrendo muito cedo pelo tráfico. Eu sou profissional da saúde em comunidade. Na minha comunidade é muito grave a situação da violência e do tráfico, né? Hoje eu sou uma profissional de EMUT, já tem alguns anos que eu saí da atenção especializada e estou na atenção primária. Se a gente quer interferir nessa realidade, precisa de uma força-tarefa com segurança pública, com educação, com assistência e com todo mundo junto. Porque o cidadão pertence a todos nós, então a resposta ela não pode vir somente de uma parte dessa estrutura, né? Mas, como o doutor Renato falou, não há resposta simples para problemas complexos. Maria da Penha brigou 30 anos para conseguir minimamente que o Brasil fosse condenado na OEA. Ontem eu estava vendo o vídeo que ela postou no Instituto Maria da Penha e eu sou viciada em ler comentários, né? Tinham centenas de comentários das pessoas falando assim, essa lei me salvou, essa lei me salvou, essa lei me salvou. Eu acho isso de uma força, de uma potência, de um impacto, né? Então, a gente tem uma lei, a gente tem algumas coisas que vêm a partir da lei e outras possibilidades enquanto atores da sociedade, que eu acredito muito nisso, que a gente
tem muito a fazer e pode muito a fazer, principalmente na educação de crianças e adolescentes, é fato. Né? Hoje a gente tem as escolas lutando arduamente contra o bullying. O bullying é uma violência horrorosa e que o bullying tem também cara racista e tem também cara de problema de gênero, é lógico, né? Assim, as questões elas se atravessam, então não dá para eu separar uma discussão de outra. E eu sou uma entusiasta das capacitações. Eu acredito que, enquanto profissionais, né, das redes de assistência, a gente precisa de mais formações, porque os fenômenos eles estão complexificando e a gente precisa de entender o que há de mais novo para lutar contra isso, para a gente tentar dar uma resposta. Agora, falando do grupo reflexivo para homens de violência, autores de violência, eu considero uma resposta maravilhosa, né? A gente é completamente entusiasta do grupo. Nós somos hoje 4 coordenadores, 3 servidores, no convênio do TJ com a prefeitura, um voluntário que vai eventualmente, e a gente recebe homens encaminhados ou após julgamento ou homens que estão em medida protetiva de afastamento. Eu não sei os dados, que a última vez que eu contabilizei os dados tem trocentos anos, mas foi quando o pessoal estava fazendo o estudo de mestrado lá, mas em 1000 e poucos homens já passaram pelo nosso grupo. A gente usa uma metodologia de Belo Horizonte, que não é palestra, é reflexivo. Reflexivo pressupõe refletir, parte educativa, mudança de comportamento, pressupõe não só fazer de conta que escutou e não só estar lá de corpo presente. E aí a gente está lá desde 2019 e a gente tem, graças a Deus, 2 reincidentes desses quase 1000. Então, mostra para a gente que, ou 2, e aí nesse ponto que ninguém me escute, para eu não ser presa, eu falo que vocês voltam aqui para vocês verem. Eles passam com a gente 4 meses. Eles têm que participar de 16 encontros. Né? Eu sou psicóloga, a outra colega é psicóloga e formada em Direito, um advogado, e a gente tem uma série de temas a serem tratados, mas o maior ganho desse grupo é a escuta. Então, a gente escuta. E, ao escutar essas histórias, a gente pode trabalhar com eles uma série de temas que são muito caros à questão da violência. A maior parte dos encontros a gente vai trabalhar com paternidade, com a violência que eles viveram dentro de casa, com a violência que eles estão reproduzindo, como eles se enxergam enquanto parceiro, enquanto filho, enquanto namorado, enquanto homens. Por que ser homem é ser troglodita, na visão que trazem, né? Ser homem é ser brabo? Isso é homem? Por que o homem respeitoso é menos homem? E sei que é muito difícil de alcançar, né? A gente fica muito encantado falando do grupo, mas ele tem resultados que ultrapassam várias outras iniciativas que já aconteceram, por isso que a gente é tão encantada com ele. Ele nasce porque a gente tinha uma resposta muito bacana na cidade às mulheres, com atenção jurídica, psicológica, CREAM, mas elas voltavam para casa. E aí tem um vídeo muito legal, antigo, quem não viu, se quiser ver, que é da promulgação da Lei Maria da Penha, chama O Silêncio das Inocentes. Tem um promotor lá que ele fala assim, essa mulher ama, eu vou julgá-la porque ela ama? Então, ela volta para ele porque ela ama. Ela não ama a violência, ela ama o cara. Não dá para julgá-lo. E, às vezes, se esse cara quiser voltar para casa, mas ele tiver compreendido que ele é passível de se tornar um monstro e que ele pode modificar isso, que modifique. Né? Então, assim, queria muito trazer essa experiência, porque eu acredito que se a gente está crescendo, infelizmente, é muito cheio o grupo, porque a cidade tem muita violência, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, é ótimo, ele está cheio também, então, que venham e que venham mesmo, para a gente poder escutar esses homens, promover reflexão nesses homens e que eles saiam dali realmente transformados. Quando um falou comigo outro dia que acha uma palhaçada ficar lá e não acha que isso muda ninguém, eu falei, amigo, então eu vou rasgar meu diploma. Porque qualquer pessoa que lida com pessoas vai ter que acreditar na transformação humana. Se a gente não acreditar, não tem jeito. Né? Mas o doutor Diogo uma vez falou comigo assim, Janaína, o impacto não é só nas famílias. É na família, no bairro, é nessa criança que está ali dentro. Então, realmente, a gente precisa
acompanhar nem B. Eu só acho que a gente tem que raciocinar e pensar até que ponto eu não sei se isso é um facilitador da desconstrução de vínculos ou é um dificultador da formatação de vínculos. Quando a gente vivenciou um problema no condomínio residencial, no Barreiro, que a gente tratou, acho que tinha gente que chegou a participar de algumas reuniões que a gente fez, o grande problema lá era disso, as pessoas não tinham vínculo entre si. Então a sociedade ela vai crescendo, muitas vezes são pessoas de várias regiões do país, isso dificulta a formação de vínculo e a meu ver, pode ser um propiciador de violência. Um propiciador de violência não só contra meninas itabiranas, ou de fora, que vem para cá e sofre violência aqui também. Então aqui a culpa não é da região A, da região B, da região C, mas é uma questão que eu estou colocando, que é uma questão que a gente precisa pensar, né, nessa formação da sociedade a partir da realidade socioeconômica dela. Sem a gente fazer esse estudo e essa análise, a gente pode trazer uma política pública que não vai ser adequada para a nossa realidade. Só complementando, que eu fiquei pensando aqui, tem alguns estudos que pensam também em alguns territórios que foram ocupados dessa forma, não pela Vale, mas pela vulnerabilidade. Quando a gente pega, por exemplo, Santa Marta, no início eram pessoas que estavam em acampamento, em abrigo, em situação de extrema fragilidade, que ao serem colocadas nas casas, ganharam uma dignidade inicial, lógico, foram retiradas, mas a questão do vínculo, da política pública, do esporte, de outros condicionantes, às vezes fragiliza, e aí vem uma bomba relógio. Esse é o exemplo que é o território que eu trabalho, mas tem vários outros, que aí é muito legal a gente pensar assim, e aí pensando na Vale, eu trabalhei muito tempo em convênio com a Fundação Vale como braço social, e eu acredito que o município precisa dizer para a Fundação assim, o que eu quero como braço social. Hoje eu nem sei o que tem como braço social, mas lá antigamente, quando a gente trabalhava, eram políticas para a juventude. Né? A gente trabalhava educação e sexualidade com os meninos em escola. E aí, às vezes, ver o que faz sentido até como reivindicação de contrapartida, como suporte, né? Como injeção de ânimo, expertise, gente, com dinheiro o povo trouxe, consultores ótimos, treinamentos ótimos, você tem acesso a um tantão de coisa que ajuda muito o território a desenvolver. E aí são algumas ideias assim, que fazem sentido, né? Perdão, só lembrei disso aqui agora. Eu queria fazer só uma ponderação, por favor, claro. Eu trabalho, né, na educação, a gente trabalha com temáticas voltadas à prevenção de violência, e me chama a atenção, principalmente nas periferias, como a reprodução dos ciclos das adolescentes, elas são difíceis de se quebrar, principalmente, não por falta de conhecimento, às vezes a gente trabalha prevenção da gravidez, de boa saúde, a gente trabalha questões das leis, né, de proteção. Só que são políticas públicas que vão estimular uma perspectiva de vida diferente, né? São questões de cultura, de esporte, lazer, de profissionalização, que vão abrir janelas que vão para além do conhecimento que elas têm direito, né? Mas vão abrir portas para que elas ambicionem vidas diferentes, porque, infelizmente, o doutor Renato colocou bem, elas são já aliciadas desde muito novinhas, né? Para iniciar o relacionamento, elas são, de fato, iniciam a vida sexual muito cedo, às vezes elas são abandonadas com filhos, e esse ciclo vai se perpetuando, né? E às vezes, mesmo elas conhecendo esse destino da mãe, da avó, às vezes são vós novas, elas não têm outra possibilidade, né? Então a gente precisa pensar em políticas que de fato estimulem a vida profissional dessas meninas, que estimulem o sonho dessas meninas, que vão para além da informação, né? A gente precisa possibilitar ações concretas para que elas se insiram efetivamente no mercado de trabalho, um estudo profissionalizante em algo que vão transformar o futuro dessas meninas. Muito bem. Qual é o seu nome? Ô, Cláudio, parabéns, tá? E aproveitando esse ensejo seu, era uma coisa que eu queria ter colocado aqui, e aproveito aqui na presença do meu grande amigo aqui, Carlinhos, presidente dessa casa,
Tabira está passando por um momento dificílimo financeiramente, isso é de conhecimento público para todo mundo, sabe? Mas assim, eu peço encarecidamente a essa casa, não vamos deixar que isso afete a nossa rede de apoio, sabe? Porque a partir do momento que esse contexto ele começar a piorar, o índice de violência ele vai aumentar. Porque aí, né, a pessoa vai estar desempregada, vai estar devendo e aquela coisa toda, e essa violência ela vai aumentar. Então a nossa rede de apoio ela não pode ficar desguarnecida de forma alguma. Vamos ter que reduzir, mas nós temos que ter essa consciência. Isso é de suma importância para tudo aquilo que nós estamos tratando aqui durante esse dia. Pessoal, Cláudio, parabéns pela sua colocação, você bem breve agora. Quando a gente fala de um plano de ação familiar, quando você vai intervir numa família, é exatamente o que você colocou. Você não pode trabalhar só o problema, você não pode se culpabilizar, você tem que encontrar potencialidades. Então nós temos que parar de olhar só o ruim e o problema e querer remediar e educar, você tem que dar oportunidade. E a oportunidade você dá de acordo com o potencial da pessoa. Não adianta eu querer que meu filho que não gosta de futebol jogue bola. Queria só para, já fecho, né? O Euro me fez eu lembrar uma música que eu não sei cantar. Quando você fala que a gente não pode mudar o mundo, tem uma música. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço o mundo. E é isso que nós, sabe? Essa certeza que a gente vai conseguir mudar, transformar no coletivo, diante dessa toda essa discussão, essa diversidade de discussão, dessa responsabilização dessa casa, mas também da responsabilização do município e de nós enquanto sociedade. Nós vamos balançar, mudar eu não sei, mas que a gente vai balançar, nós vamos balançar. Cláudia, você foi muito assertiva nas suas palavras. Recentemente, teve uma moradora de Santa Marta que ela me procurou e estava contando a realidade, né, de como que está lá o bairro. Daí ela chorava no meu gabinete. Ela chorava por me falar que um menino de 6 anos de idade foi estuprado no corredor do prédio. É essa a situação dos meninos de Santa Marta. Então a gente precisa fazer políticas públicas voltadas para as pessoas que mais precisam, mas a gente precisa trabalhar com consciência aqui dentro dessa casa e também embaixo. Porque não adianta a gente vir aqui e fazer discurso bonito e deixar acontecer. Porque enquanto isso, fecha um bairro, monta um prédio e pega as pessoas e joga lá. Mas aí não tem auxílio de nada, não tem. É só a família para cuidar. Talvez o pai trabalha de dia, de noite, a mãe, e ali não tem esses auxílios, não consegue fazer um projeto, não consegue ter uma escola o dia inteiro, não consegue ter acompanhamento do CRAS, não consegue ter acompanhamento. Se essa criança não tiver um acompanhamento, vai acontecer isso. Vai acontecer o que está acontecendo lá das crianças, das mulheres, das meninas de 13, 14 anos estarem se prostituindo. Então, vereadores também, junto a mim, eu chamo a atenção dos senhores para a gente fazer políticas públicas com seriedade. Nós precisamos mudar a forma de trabalhar, nós precisamos cobrar e fiscalizar com mais rigor. Eu gostaria, então, de somar com você e abraçar as causas do terceiro setor, que são os movimentos pastorais sociais que estão lá também, trabalhando, mas nós somos poucos para isso. Então, a gente abraçar a causa e trabalhar junto, porque, na verdade, a gente tem um trabalho muito bom lá, né, com a pastoral da criança, e que a gente sabe dessa situação, mas não pode divulgar, mas isso que você falou é pouquinho ainda dentro do que acontece. Tá? Pois é, então que a gente se una, que a gente provoque o executivo a investir mais nessas crianças, nessas pessoas. E não é só lá não, nós temos o Barreiro, que é um funil de pólvora, o Barreiro, e temos também o Fênix ainda. Então tem um funil de pólvora. Você tem um posto pequeno aqui, tá? Porque a situação desses locais de casa popular está desagradável. E nós, como terceiro setor, com a terceiro setor de entidades organizadas, às vezes nosso serviço sozinho não dá conta.
gente trabalha com família, com criança de 0 a 6 anos, para acabar com a família inteira. Acho que a gente precisa fazer outros eventos como esse, convidando a comunidade para participar com a gente, as associações, quem está à frente, porque a gente só vai conseguir mudar isso com união, juntar os poderes, Lia também, a gente provoca isso como cada cidadania, a gente fazendo isso aí. Esse é meu papel. Se juntar para resolver essa situação aí. É só vou aproveitar que ela me deu a deixa. Todo mundo aqui me conhece, né? A gente pastoral, a gente é da casa. Quando a gente ocupa determinado espaço, como você deu a oportunidade de ocupar isso, é para fazer diferente. A nossa personalidade não muda, a nossa luta não muda. A gente entra para esse espaço para tentar fazer e transformar. Então esse que é o meu compromisso, essa que é a minha missão, porque senão eu morro. Eu já não estou na idade de brincar, de fazer política. Eu não posso ver as mulheres tombando, as crianças sendo violentadas e entrar nesse espaço para não fazer nada. Nós precisamos fazer a diferença nesses espaços. O Jordano, doutor Renato, Janaína, eu, a Lia, eu acho que tudo que foi falado aqui, a gente chega no contexto de um problema muito sério, muito complexo, né, doutor Renato? Não é só tratar o agressor, é tratar da onde que vem esse agressor, com educação, com oportunidade para as crianças que aquela família está gerando, que vê esse contexto da violência. Agora, as políticas públicas são necessárias. Agora, eu só tenho uma situação que eu acho que nós temos que provocar também, não só o município, porque hoje o que eu vejo, não estou falando aqui de Itabira defendendo o executivo só aqui, eu acho que o Estado hoje, ele embarca muita responsabilidade para os municípios, e que os municípios, às vezes, hoje nós estamos numa cidade que ainda, com toda a dificuldade, tem um orçamento que contribui para abarcar algumas políticas públicas com recursos próprios. Mas nós vivemos num país grandioso que tem municípios, num estado grandioso de 853 municípios, que a gente sabe que tem municípios que não tem condições de abarcar essas políticas públicas. Eu acho que nosso trabalho aqui é muito maior, além de provocar só o executivo, provocar o Estado, né, a União, que são entes que têm a sua responsabilidade com essas políticas públicas também, né, porque é muito fácil falar, o município não está cumprindo o seu papel, né, de tal situação, de tal política pública, mas o Estado está? Não está. O Estado hoje nos deve mais de 40 milhões na saúde. Como você vai marcar políticas públicas com o Estado que não contribui com a parte dele? Então, a discussão é maior, acho que a gente tem que aproveitar esse momento mesmo. A gente, todos os colegas aqui, tem um deputado, né, que tem um poder de chegar do Estado, essas nossas, até esses pedidos, não, esses clamores nossos. Porque eu acho que quando você traz essas políticas que são necessárias, aqui não tem ninguém falando que não é necessário, eu acho que é extremamente importante essas políticas e para realmente alcançar o que a gente quer alcançar, que é o problema estrutural, de família, de exemplo, né? Porque nós somos exemplo dos nossos filhos, isso é fato, né? E realmente trazer esses entes para essa discussão mais ampla, com a política pública realmente mais eficaz, para a gente realmente tentar resolver, minimizar esses problemas que a gente não fica satisfeito de dia e noite ver, né, ouvir, e até mesmo bem próximo da gente, a gente vivenciar. Eu acho que é essa construção que a gente tem que fazer, colega, no sentido de realmente criar mais políticas públicas, envolvendo mais esses entes que também têm suas responsabilidades nessa cadeia toda aí. Com certeza, tá? E o Estado só vai cumprir isso se nós sairmos daqui e ir atrás dele, porque senão ele não quer responsabilidade com nós não. Nós precisamos unir também nesse caso, né? Eu não jogo a responsabilidade para o governo, mas eu acho que é coletivo.
Não adianta a gente ficar aqui E em momento nenhum, doutor Renato, sozinho e não deixa eu só dar caminhando um retorno do juntos. doutor Renato aqui. Em momento nenhum eu falei que eu não acredito na Lei Maria da Penha. Igual você mesmo citou aí. Hoje nós temos um déficit na polícia nossa. Como que nós vamos muitas vezes cobrar uma efetividade numa política pública que a polícia não tem um efetivo para contribuir? Né? E isso aí a gente está falando só da polícia militar, a civil também tem as suas limitações. Então é um problema muito mais sério que a gente quer só contribuir. Concordo com parte, com o senhor, mas uma reflexão que a gente acha importante também, né, eu concordo que a responsabilidade é compartilhada entre os entes. Só que o município também tem que refletir melhor sobre a destinação dos gastos. Tá? Hoje o déficit de creche é quanto? Eu tenho dinheiro, eu sou amante do futebol. Tá? Eu vou investir num clube de futebol ou eu vou investir para a creche? Bem, eu acho que é por isso que é bom essas rodas de reflexões, né? Porque podemos realmente, né, tirar, né, de cada um aquilo que, né, que todo mundo entende como ser o melhor. Tenho certeza que todos nós aqui, né, temos o mesmo interesse, cada um na sua perspectiva. Então, como mediador responsável aqui, eu agradeço a todos os participantes dessa mesa, agradecendo enormemente os debates. Obrigado.